Tudo bem, oitavo ano? E aí, como é que estamos já nessa preparação da nossa provinha? Tá tudo bem, né? Estão estudando bastante, espero também. Então, como eu disse para vocês, né, na nossa última aula, que foi a aula onde nós terminamos o paradidático, que nós iríamos fazer, né, essa aulinha de revisão para a nossa provinha, que está chegando, né, no final da semana. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês, ó. Revisãozinha, tá? Da nossa AV2. E o que vai cair mesmo, além do paradidático que eu tinha comentado com vocês? Os 3 últimos capítulos da apostila 2, né? Que são os capítulos 2, 3 e 4, ok? Aí nós vamos fazer a sequência mesmo dos capítulos. Nós vamos falar hoje sobre o texto dramático. Vamos relembrar alguns conceitos, né? Eu trouxe para vocês um exemplo de texto dramático, vamos conversar sobre, exatamente para vocês tirarem todas as dúvidas, relembrarem os conceitos, para poder gabaritar a nossa provinha. Tá bom? Então, eu vou passar aqui, vamos falar um pouquinho. Então, nós vamos começar com essa parte teórica mesmo, né? Que fala, tirando essas dúvidas do texto. Aí, quando eu passar a parte do exemplo que eu trouxe, do texto, aí a gente conversa diretamente, tá? Sobre. Eu mostro para vocês do próprio texto as características que a gente está falando desse texto dramático. Então, aqui nós vamos começar dizendo assim, deixa eu pegar a caneta, porque aí fica melhor da gente ir marcando e conversando sobre, né? Então, aqui, ó, textos dramáticos. Né? Então, vamos ver o que traz aqui para a gente. E, relembrando, eu tirei isso da apostila, né? Então, fica mais fácil de vocês também estarem acompanhando pela apostila, né? Que é o material didático que vocês têm em casa, junto com as anotações que vocês vieram fazendo, ou na própria apostila, ou no caderno das nossas aulinhas, né? Tudo que a gente veio falando, que a gente veio conversando. Então, aqui diz assim, ó, nos textos dramáticos, temos acesso aos acontecimentos da história, principalmente pelas falas dos personagens, que podem se expressar em forma de diálogo, conversa entre 2 ou mais personagens, ou monólogo, que é um discurso único de personagem, e o à parte, que é a fala de um personagem apresentando um pensamento ou um comentário para si mesmo ou para o público, de modo que tal confissão não seja ouvida pelos demais personagens. Vamos marcar aqui. Ó, o que é um diálogo, né? Vamos falar sobre o monólogo, para quem for com alguma dúvida sobre o à parte, tá? Então, isso aqui são as falas, a gente está aqui frisando as falas, né? Então, dentro do texto dramático, né, dentro dessa história, né, o que apresenta esses personagens, a forma deles falarem, né? Exatamente em forma de diálogo, ok? Então, os personagens, eles conversam dialogando entre si, ok? Lembrando, né, que esses diálogos ele vem acompanhado do ponto de travessão, que vai demarcando ali cada fala, cada conversa. Só que nós temos um monólogo. O monólogo é o único. O que esse único quer dizer? É quando eu só tenho um personagem. Né? Esse personagem ele conversa com ele mesmo, é um discurso só dele. E aí a gente não vai falar que há diálogo. Porque para ter diálogo tem que ter pelo menos 2 pessoas conversando entre si. No caso do monólogo, é uma personagem única. Só tem ele e ele conversa ele e ele. Né? É que nem assim, né? Lembra quando você está estudando para a prova, você está conversando sozinho, você faz as suas anotações, então isso aí, né, é você. No caso ali do texto dramático, nós temos o diálogo, que é a conversa entre mais de um personagem, ou o monólogo, que é ele sozinho. E aí nós temos o à parte, que é uma fala, né, que a gente diz que pode apresentar um pensamento ou um comentário do personagem. E aí, esse modo, né, do personagem tá pensando ou comunicando, ele faz para si ou para o público, né? Pode ter as 2 vertentes, ok? Continuando aqui, ó. As indicações cênicas, chamadas de rubricas, são citações que têm a função de indicar as movimentações,
a maneira de pensar, de falar ou de agir dos personagens, bem como descrever o que eles estão sentindo. Então, aqui, ó, nós vamos falar das rubricas. Nós comentamos sobre ele, né? Sobre essas rubricas em diversos momentos da nossa aula dessa apostila. Não vou falar nem do trimestre, né? Porque como o trimestre ainda a gente ainda vai pegar um pouquinho da apostila 3, dessa AV2, dessa apostila 2, que é o que nós falamos sobre as rubricas. Encontra-se nos textos dramáticos, né? E ele está ali com uma pequena função, né? Que é indicar movimentações, maneiras de pensar, de falar ou até de agir dos personagens, né? Então, aqui, essas rubricas, ela serve para isso, para demonstrar esses movimentos, né? Ou essas ações de pensar, de falar, de cada personagem. Aí está aqui, ó. Além disso, elas mostram como deve ser a caracterização do ambiente, da iluminação, do som, entre outros detalhes. Não, além de servir para os personagens, ela serve também para dar essa ambientação, né? Ou seja, ela demarca as características do ambiente. Então, ela vai estar lá sempre determinando até mesmo, né? Que é para quem está lendo ou para quem está assistindo perceber isso aí. Então, essa é a função das rubricas. Então, nós vamos ver todos esses detalhes, né? Vamos dizer assim, mais aprimorados dentro da nossa história, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o texto dramático. Esse texto dramático é A Moratória de Jorge de Andrade. Então, aqui nessa nossa história, nesse primeiro slide, né? A gente já demarca, esses personagens aqui, o Joaquim e a Lucília. Então, tem eles, né? Nesse primeiro momento, nós temos o Joaquim e a Lucília conversando entre eles. Então, olha só. Não se afobe, minha filha, falou o Joaquim. Aí a Lucília. É que faço do meu serviço. Ao Joaquim. Que importância tem? Você é obrigada a costurar. Até prefiro que... Lucília corta. Ora, papai. Pausa. Lucília olha para Joaquim e disfarça. Se eu vir, vem experimentando o vestido. E ainda tenho que acabar o da Mafalda. Joaquim. Por que sua tia precisa de tantos vestidos? Aí ela. Ela vai a uma festa amanhã. Joaquim sai levando a xícara. Então, tá vendo essas pequenas coisinhas que estão entre parênteses, né? Nós temos aqui, dizendo que ele está saindo e levantando a xícara, que está dizendo que ela corta, né? Que tem uma pausa. Então, essas coisas estão dentro de parênteses, são as rubricas, né? Para quem não lembra. Aí ele sai levando a xícara. É um despropósito fazer um vestido para cada festa. Aí a Lucília. Assim gasta um pouco do dinheiro que tem. Aí ele com voz. Não é festa do Coronel Bernardino? Aí ela, é. Aí ele, você não vai? Aí ela, não. Não. Aí ele, por que não? Recebemos convite. Lucília, não quero. Aí ele pausa, reaparecendo. Não sei por quê. Depois que viemos para a cidade, você se afastou de tudo e de todos. Aí a Lucília. Convidaram por amabilidade apenas. Aí o Joaquim. Convidaram porque você é minha filha. É uma obrigação. Conheço essa gente. Aí o Joaquim. Você precisa se divertir também. Preciso, mas não posso. Joaquim. Há de chegar o dia em que vai poder ir a todas as festas novamente. E de cabeça erguida. Aí o Lucila. Ainda estou de cabeça erguida. Posso perfeitamente recusar um convite. Pausa. Os dois se entreolham ligeiramente. Não vou porque fico cansada. Eu sei, eu sinto que é. Pausa, de cabeça erguida. Prometo isso a você. Não faço questão nenhuma. Eu faço. Está bem. Não se toca mais neste assunto. Uma pausa. Com a nulidade do processo, vou recuperar a fazenda. Darei a você tudo o que desejar. Não vamos falar nisto. Por que não? Eu quero falar. É bom esperar a primeira decisão do tribunal. Aí, Joaquim, impaciente. O mal de vocês é não ter esperança. Essa que é a verdade. E o mal do Senhor é ter demais. Esperança nunca é demais. Não gosto de me iludir.
e depois recuperarmos a fazenda, vamos ter que trabalhar muito para pagá-la. Pois, trabalhe-se. Só depois disso poderemos pensar em recompensa e outras coisas. Até lá, preciso costurar e com calma. É exatamente o que não suporto. O quê? Ver você costurando para esta gente. Gente que não merecia nem limpar nossos sapatos. Não reparo neles, não sei que são, nem me interessa. Trabalho apenas. Por um momento fica repesada. Por enquanto não há outro caminho. Gentinha, só tem dinheiro. Seca. É o que não temos. É o que não temos mais. Pausa. Joaquim fica sem saber o que fazer. Atrapalha-se quando tenta arrumar os figurinos que estão em cima da mesa. Ela impaciente. Papai, não misture meus figurinos. Queria arrumar. Não é preciso. Veio o café? Não. Tia Elvira prometeu mandar hoje. Prometeu, mas não mandou. O senhor olhou direito na jardineira? Naturalmente que olhei. Só veio o latãozinho de leite. Com certeza a tia Elvira começa a achar que nos ajuda demais. Um latãozinho de leite por dia. Joaquim, abaixa ligeiramente a cabeça. Deve ter esquecido. Ela não se cansa de falar na ajuda que nos dá e nas dificuldades que todo mundo está atravessando. Ou acho melhor trazer pessoalmente, para não esquecermos que devemos favor a eles. Aposto como vai contar a luta que teve para conseguir um pouco de café. Joaquim olha para Lucila durante um instante, contrai o rosto e abaixa a cabeça. Tá vendo essa parte que eu acabei de ler aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Essa aqui, né, que está entre parênteses, isso aqui é uma rubrica, né? Está mostrando o que ele está fazendo. A Lucila, a verdade é que ela deve ter a consciência bem pesada. Por quê? O senhor não se lembra mais? Joaquim levanta-se. Não preciso deles para recuperar o que é meu. A Lucila, um dia hei de dizer tudo isto a ela. O Joaquim saindo para a cozinha. As colheitas andam mais, andam mais. Só a voz de Joaquim. Não há mais café como antigamente. Lucila. Não se esqueça de que a fazenda deles tem 700 mil pés de café. Joaquim em voz. Que adianta? Não chove? Enfim, é sempre a mesma coisa. Chuva, chuva. Toca a máquina. Quando morávamos na fazenda, a ladainha era a mesma. Uma pausa. O que sei é que preciso trabalhar, se quisermos viver pelo menos decentemente. Bem, então aqui, né, dá uma pausa na história. Então aí a gente vê a conversa, né, entre pai e filha. E aí a gente vê essa questão mesmo, né, do texto tendo um diálogo, que é uma marca do texto, né? Temos aqui as rubricas, né? Nesse momento, nesse slide, nós temos algumas rubricas e nós viemos tendo rubricas ao longo do texto. Então, vamos responder as questões. Diz assim, qual trecho abaixo apresenta uma rubrica? Daí eu preciso voltar ao texto, né, e ir marcando exatamente essas falas e perceber se nelas há uma rubrica. O que é a rubrica? Vamos relembrar, né? É um momento que vai indicar, né, alguma ação do personagem ou até mesmo do ambiente. Então, diz assim, Lucília, ela não se cansa de falar na ajuda que nos dá e nas dificuldades que todo mundo está atravessando. Nessa fala, é até por aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Lucília. Ela não se cansa de falar na ajuda que nos dá e nas dificuldades que todo mundo está atravessando. Nesse pedaço, eu tenho rubrica, eu tenho aqui algum momento na qual indica alguma ação do personagem, do ambiente? Não, né? Então, eu já vou descartar a opção A. A B. Lucília. A verdade é que ela deve ter a consciência bem pesada. Essa eu não me lembro exatamente onde foi que eu li. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Bem aqui. Bom, tá no final. Ó, tá aqui. A verdade é que ela deve ter a consciência bem pesada. Também não tem rubricas, né? Então, eu eliminei a B. C. Joaquim. Gentinha, só tem dinheiro. Vamos ver onde o Joaquim fala do povo que gentinho que só tem dinheiro. Eu tô por aqui também. É o Joaquim aqui, ó. Aí ele fala bem aqui. Ó, Joaquim
Gentinha, só tem dinheiro. Ó, nesse momento eu também não tenho rubricas, né? Então já eliminei a C, me sobrou a D. Vamos a D. Joaquim, levanta-se. Não preciso deles para recuperar o que é meu. Vamos ver onde é que ele fala aqui, ó. Tá exatamente aqui. Ó, Joaquim, ele levanta. Então, esse levante-se, né, tá demarcando o que ele tá fazendo. Ele vai levantar e vai falar, não preciso deles para recuperar o que é meu. Então, esse momento que diz o que ele está fazendo, né, essa ação é uma rubrica. Então, essa aqui é a minha resposta de dado. De dado. Perfeito. Esse é o nosso gabarito de dado. A2. Eu repliquei a história, né, para a gente não ficar voltando, porque é uma história grande. O texto teatral apresenta alguns trechos em letras de tipo diferente ou entre parênteses. Veja. Pausa. Joaquim fica sem saber o que fazer. Atrapalha-se quando tenta arrumar os figurinos que estão em cima da mesa. Aí a Lucília, impaciente. Papai, não misture meus figurinos. Esses trechos, chamados rubricas, têm uma função especial. Assinale a alternativa que melhor define essa função. Então, ele está pedindo para a gente marcar, né, a opção que melhor explica a definição de rubricas, né, ó, que melhor define a função de rubricas. Então, ali ele fala na A. Orienta os atores como o texto teatral deve ser decorado. As rubricas servem para isso? Para orientar, fazer com que os atores decorem o texto? Não, né? Serve para indicar como o ator deve executar um movimento, um gesto ou uma fala? Exatamente essa, né? Aqui, ó, é onde marca exatamente isso, o movimento, o gesto, a fala dos personagens. Olha assim, não exerce função de importância para o desempenho dos atores, pelo contrário, né? Exerce a função de importância porque o ator vai saber, né, o que ele vai fazer naquele exato momento. E na D não é muito usual nas peças de teatro, pelo contrário, é bem usual nas peças de teatro, nos textos dramáticos, a gente encontrar as rubricas, né? Então, nosso gabarito mesmo, B de bola. Eu repliquei aqui o texto para irmos para a questão 3. No decorrer do texto, observa-se que a jeitinha a que se refere Joaquim tem o que eles tinham quando eram fazendeiros. O que Joaquim e sua família não têm mais no momento retratado da peça? O que eles não têm mais? Dinheiro, né? Percebemos que a tia, né, ajuda até na alimentação. E aí ele fala que quando ele recuperar a fazenda, ele vai ter tudo. E além do dinheiro, né, o que ele não tem mais? Né? Posição social, porque pelo que a gente percebe, a tia tem dinheiro, né? E aí ele fala que quando ele voltar a recuperar essa fazenda, que voltar a ter, vai dar tudo para a filha. Então ele não tem dinheiro, ele não tem mais a posição social, prestígio, né? Nada disso. 4. Além de dinheiro, o que Lucília ganha com as costuras? O que mais ajuda na sobrevivência da família? E aí, quem é que ajuda além de Lucília nas costuras? A tia, né? Vocês percebam que tem um momento que ele fala do café. E aí ela fala que a filha tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Que ela pergunta, Lucila, não é preciso. Veio o café? Aí ele responde, não. Aí ela, tia Elvira prometeu mandar hoje. Ele prometeu, mas não mandou. O senhor olhou direito na jardineira? Naturalmente que eu olhei. Só veio o latãozinho de leite. Aí ela diz, com certeza a tia Elvira começa a achar que nos ajuda demais com o latãozinho de leite por dia. Então ela dá o latãozinho de leite e também dá café. Então ela ajuda nessa parte da alimentação deles, né? Então a tia também, né, colabora, né, com a dando leite e o café. Aqui nosso gabarito, na questão 3, o que ele perdeu, né? Dinheiro, posição social, prestígio. E na 4, que além das costuras, quem ajuda é a tia Elvira mandando café e leite. Fácil, fácil, muito bom. Vamos para a próxima questão. Questão 5, vamos lá.
Observe-se nessa cena que pai e filha têm posições diferentes quanto à nova situação que vivem. Como o pai encara a situação? Bem, eles veem nessa situação, tanto ela quanto o pai, de modos diferentes. Ela é muito mais realista, né? O pai ainda acha que vai recuperar a fazenda, né? Então ele tem esperança. Então, nessa situação toda, o pai ainda continua tendo esperança na recuperação da fazenda e assim voltar, né, a ter dinheiro. E num caso ali na B, que pergunta a filha, ela está inteiramente ali na realidade, né? Ela em momento nenhum pensa igual o pai. Ela está na realidade, ela trabalha e ainda fala mais. Quando ele fala da questão de recuperar a fazenda, ela ainda diz, tudo bem, pode até recuperar, mas e para manter? Tem que continuar trabalhando. Aqui é o momento que ela fala isso, ó. Deixa eu ver. Aqui não, também. Aqui, ó. Ele fala, ó, eles levantam-se, nossa questão que te mostrando, aqui. Joaquim levanta. Não preciso deles para recuperar o que é meu. Um dia hei de dizer tudo isto a ele, saindo para a cozinha. As colheitas andam mais, não há mais café como antigamente. Não, não é esse pedaço, não. O pedaço que ele fala que ainda vai trabalhar. Deixa eu ver se está por aqui. Aqui, o mal de vocês eu não tenho esperança. Aqui ele fala, ó. Tá aqui, esse pedaço. Aqui ele fala, Joaquim. Vou recuperar a fazenda. Darei a você tudo o que desejar. Não vamos falar nisto. Por que não? Eu quero falar. É bom esperar primeiro a decisão do tribunal. O mal de vocês é não ter esperança. Então, ela não tem esperança, mas ele tem, né? Essa que é a verdade. E o mal do Senhor é ter demais. Esperança nunca é demais. Não gosto de me iludir. E depois, se recuperarmos a fazenda, vamos ter que trabalhar muito para pagá-la. Então, né? Ela tem essa consciência, né? De que por mais que pense em recuperar a fazenda, não é só recuperar, tem que trabalhar bastante para continuar pagando, né? Manter a própria fazenda para não perder de novo. Então, ele tem esperança, ela não tem nem esperança, ela está bem, né, presa à realidade, e ele, né, a imaginação, o pensamento de que a esperança é a única que morre. Então, tá aí nosso gabarito. Então, no caso do pai, ele tem esperança, pois acha que a fazenda será recuperada, e a filha se nega a fugir da realidade. Então, né, ela tem essa negação, ela está com os pés bem centrados, né, de que não é só a ideia de recuperar a fazenda, mas mantê-la também, né? Questão 6. O texto teatral tem semelhanças com o texto narrativo. Apresenta fatos, personagens, tempos e lugar. Onde ocorre a cena do texto lido? E aí? Na casa deles, né? E é bem na sala. Ele diz aqui, quer ver? Eles vão conversando, ela falando dos vestidos, né? Ela tá ali costurando. É um ambiente dentro da casa. Vocês podem colocar direto que é na casa, né, de Lucílio e de Joaquim. Eles vão conversando, ela tá lá costurando e eles conversando. Então, podem frisar que é na casa. B. Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Bem, ele não diz aí, né? Mas não dura muito. Então, botar aí aproximadamente entre uns 5 a 10 minutos de conversa, né? Não dura muito mais do que isso, porque ela está ali ajeitando o vestido e eles estão conversando nesse momento. Então, onde ocorre ó, na sala da casa da família, na cidade, e em mais ou menos de 4 a 5 minutos, né? Pode estendendo um pouquinho mais, dependendo da nuance da conversa, né? Quem colocar até 10 minutos está valendo. Questão 7. Comparando a estrutura do texto teatral com a de outros textos narrativos, como, por exemplo, o conto e a fábula, observamos que eles se constroem de uma forma diferente.
Há no texto teatral o narrador que conta a história? Não, né? No questão do texto teatral não tem narrador, nós temos só ali os personagens dialogando entre eles. B. De que forma, então, tomamos conhecimentos dela? Né? Por meio que do diálogo, né? Por meio das ações dos personagens. Então, nesse caso, como a gente não tem narrador, essa forma, né, vem através do diálogo dos personagens e das suas ações. Então, aqui no nosso gabarito, olha ali, não temos narrador, e tomamos lá o conhecimento através das ações dos personagens e do diálogo entre elas. Vamos para a nossa última questão, que será a questão 8. Quando um texto teatral é lido, o leitor é o interlocutor da história vivida pelas personagens. Quando ele é encenado, quem é o interlocutor? E aí? Ó, quando nós temos, né, a leitura, o leitor é o interlocutor. E quando é encenado, quem é o interlocutor? Quando há encenação. E aí? É quem assiste ao espetáculo, né? Exatamente a plateia, o público. Perfeito? Aí, nosso gabarito. Muito bem, galerinha. Então, chegamos ao fim. Espero, né, que vocês tenham relembrado esses conceitos do texto dramático, principalmente nessa hora aí do exemplo desse texto, que dá para mostrar exatamente ali o diálogo, né, as falas dos personagens, falando sobre as rubricas que é importante, sobre os diálogos, sobre as encenações, ok? Então, perante a esse modo de texto dramático, vocês vão estar indo para a prova. Vou voltar na próxima aula com o próximo capítulo, que será o capítulo 3. Fala sobre o roteiro de cinema, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!